quando a gente foi postar, né, que você estava vindo aqui, tinha uma música que eu já tinha ouvido, eu não sabia que era sua. Tá brincando. E aquela primeira que eu tinha colocado lá. Eu falei assim, gente, eu já ouvi essa música em algum lugar. Eu cacei no pendrive lá, eu tinha essa música e eu não sabia que era você. Eu falei, cara, que bacana. E aí eu fui ouvindo as outras músicas, né? E, cara, é um repertório que... E aí eu fui começar a ver a sua discografia. O que você já tinha feito, quando você foi fazer os seus lançamentos e tudo mais. Quando foi que você falou assim, não, eu vou fazer o meu primeiro trabalho, né, autoral, quero gravar, quero mostrar tudo aquilo que eu faço, como que foi feito isso, as suas letras, como foi a escolha desse repertório, conta um pouquinho pra gente. Olha, a minha primeira gravação mesmo, eu deveria ter uns 14, 15 anos, né, eu morava lá em Mirasolândia ainda, e o meu tio... né, ele falou, não, você quer trabalhar com música, é o seu sonho, né? Aquilo, patrocinadores, amigos, parentes, enfim, né? E eu gravei, eram 10 músicas, né? Eu sempre, igual eu te falei, sempre tive como referência a Avril Lavigne, né? Só que eu escrevia algo diferente, né? Porque, assim... eu gostava de rock, mas eu não sabia ainda colocar realmente o que eu gostaria de transmitir. Então eu escrevia coisas diferentes. E a primeira vez que eu fui gravar um álbum, que eram 10 músicas, ficou totalmente diferente do que eu esperava ouvir, né? Então foi um pouco frustrante. Assim, as músicas eram legais, mas não eram, tipo... uma que era adolescente, né? Era o que eu vivi anos atrás, de 12 a 14, 15 anos. Então não ficou muito aquilo que eu queria. Depois, quando eu tinha... bom, enfim, foi em 2016. Sim. Que eu já estava tocando com o Rodrigo, né? Que me acompanhou no Carrom. Eu já tinha uma perspectiva diferente da música mesmo e do que eu gostaria de colocar na música, né? Foi aí que eu gravei um EP chamado Rabiscos do Futuro, que são músicas um pouco mais... até voltadas mesmo pro pop rock, né? Sim. É uma oitavada e tudo mais. Nossa, isso foi um orgulho, né? Não que o outro não tenha sido, porque saiu de mim, né? Então também era. Claro. Mas assim, esse álbum Rabiscos do Futuro já foi tipo uma realização, entendeu? Foi tipo, nossa... foi realmente um sonho realizado, né? Agora vamos fazer barulho e tocar. Tocava lá sempre no barzinho as músicas, né? E foi muito legal. Aí a gente trabalhou com isso, lançamos um clipe totalmente independente num parque aleatório que veio. Nossa, foi uma loucura muito legal mesmo. Coisa de artista. Artista independente bom, você também faz arte, Sim, né? claro. Sabe como é que funciona. Então, assim, foi sempre uma loucura, né? Aí, em 2020, né, que veio a pandemia, eu fui contemplada pelo Aldir Blanc, né? Sim. Aí, nesse meio tempo, eu compus várias outras canções, né? E nesse meio tempo, a gente gravou um álbum que é o ao vivo, né? O Florescer, que tá lá no Spotify também, que eu acho que são músicas mais maduras, que não tem tanta sonoridade do pop rock, até porque, tipo assim, eu aprendi a escutar outras vertentes da música. Antes, eu era pop rock, isso não é pra mim, isso aqui não... Eu aprendi que, tipo assim, quanto mais conhecimento você tem, melhor, né? Aí você usa o que cabe no seu, né? no seu mundo. Então, assim, o EP que a gente gravou, o ao vivo que a gente gravou, foi muito importante, né? Porque aí eu misturei uns reggaes, um raga, um pop rock, a gente... ousou até fazer meio que um sambinha lá, Sim. entendeu? E foi, assim, uma bagunça, só que uma bagunça muito boa, né? Eu fiquei, nossa, muito orgulhosa. Os músicos que trabalharam comigo, sensacionais. Tipo, as músicas, eu adoro aquelas músicas, né? Hoje em dia tem outras também, outras mais, né, recentes, que pretendo gravar também, mas foi muito massa. E aí, gostou desse corte? Então não esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações, dá aquele like e compartilha pra todo mundo. O link para o episódio completo tá aqui embaixo. É só clicar e assistir.